Todos já ouviram falar. Uns bilionários comentam sempre, outros criticam ferozmente. Hoje vamos falar de 7 fatos curiosos sobre o Bitcoin. Por que vale tanto? A maioria das pessoas ainda não entendeu realmente o porquê o Bitcoin é tão revolucionário. O principal fato é que é uma moeda que não é lastreada em confiança de político. Ninguém no mundo pode apertar um botão e gerar mais bitcoins automaticamente, como é feito hoje em dia com o dólar, por exemplo, que somente em 2020 foram impressos mais de 3 trilhões de dólares. Isso é mais que 20% de todos os dólares que existem no mundo. E não é como se estivéssemos em 1944, quando todo dólar que existia nas ruas tinha também uma equivalência em ouro em alguma base militar nos Estados Unidos. Cada dólar nessa época era igual a 35 gramas de ouro, e qualquer um que tinha $1 poderia trocar por ouro no banco quando quisesse. Mas isso acabou em 71. Então, basicamente, Bitcoin é considerado por muitos a base monetária do futuro, já que papéis coloridos com animais ou ex-presidentes lastreados em honestidade de político não vão ter mais valor por muito tempo. Países proíbem seu uso cada vez mais. Desde 2014, o Bitcoin e outras moedas virtuais são ilegais na Bolívia. O país foi o primeiro latino a proibir as transações com qualquer tipo de moeda que não seja emitida e controlada por um governo ou uma entidade autorizada, como diz a resolução do Banco Central Boliviano. O Equador seguiu o mesmo caminho e baniu as criptomoedas. A China tenta dificultar os chineses que têm alguma coisa no mercado de criptomoedas desde 2013. Recentemente fez uma nova lei que proíbe instituições financeiras e empresas de pagamento fornecerem serviços relacionados a criptomoedas. Todas essas medidas só mostram o quão forte e grande é a ameaça do Bitcoin contra os governos. Guarde bem seus Bitcoins. Desde que a moeda digital foi criada em 2008, foram registrados alguns casos de pessoas que jogaram no lixo HDs com suas preciosas bitcoins. O morador do país de Gales, James Howells, foi um deles. Após ter derramado uma bebida sobre seu computador, Howells o desmontou e removeu o HD. Ele disse: "Guardei o HD em uma gaveta por 3 anos e esqueci completamente das bitcoins." Em 2013, ele resolveu jogar fora antigos equipamentos de TI, e o HD foi um dos que foi para o lixo. Quando eu descobri qual era o valor do Bitcoin, a ficha caiu e eu percebi que os Bitcoins que eu tinha minerado estavam no HD que eu joguei fora. Naquela época, Howells tinha 7,5 mil Bitcoins, que hoje valeriam 300 milhões de dólares, e foram todos literalmente jogados no lixo. Gastos de energia com mineração. Como as transações de Bitcoin exigem muitos cálculos e a oferta de Bitcoin minerado está diminuindo, o gasto de eletricidade para manter o sistema está aumentando muito. As estimativas são incertas, mas apontam que esse gasto de energia atinge 1% do consumo global, de acordo com o Comitê de Energia e Recursos Naturais do Senado dos Estados Unidos, em 2018. Outro estudo da Universidade de Cambridge diz que o Bitcoin consome mais energia que países como Suíça, Áustria, Colômbia e Argentina. Várias pessoas com muita relevância já disseram que Bitcoin é uma ameaça para a energia elétrica global, o que intensifica a emissão de CO2 na atmosfera, já que a maioria da energia do mundo vem de combustíveis fósseis e a queima de carvão, principalmente na Europa. Mas a verdade não é bem assim. A empresa especializada em blockchain e moedas digitais Galaxy Digital divulgou um novo relatório intitulado sobre o consumo de energia do Bitcoin. O estudo compilou dados abertos de rede de criptomoeda e os colocou em comparação aos números relacionados ao sistema bancário tradicional e à indústria do ouro. O estudo comprovou que o sistema bancário atual e a indústria do ouro consomem mais do que o dobro de energia do que o Bitcoin. Além disso, uma matéria que saiu na Exame mostrou que 74% da energia gasta na mineração de bitcoins vem de fontes renováveis, enquanto a média mundial é de 14% apenas. Porém, esse problema de escalabilidade do Bitcoin é bem forte. O principal motivo é que ele é a rede blockchain mais segura. Existe um problema em todas as blockchains. A comunidade chama de o trilema da blockchain. Nenhuma criptomoeda consegue resolver. Quando você tem uma moeda escalável e segura, não tem uma rede descentralizada. Quando tem uma rede segura e descentralizada, como é o caso do Bitcoin, você não tem a outra ponta do triângulo.
que é a escalabilidade. Atualmente, existem muitas moedas sendo criadas com a proposta de resolver o problema de nenhuma moeda conseguir ter as 3 pontas do triângulo ao mesmo tempo, mas nenhuma ainda foi realmente validada por enquanto. O Bitcoin é maior que a Bolsa Brasileira. O market cap, ou seja, todo o valor que existe em Bitcoins, já chegou a ultrapassar os 1 trilhão e 150 bilhões de dólares. Para efeitos de comparação, esse valor é maior que todas as empresas listadas no Ibovespa juntas. Número realmente impressionante. O cara da pizza não é só o cara da pizza. O Pizza Day ficou muito conhecido por ter sido a primeira vez em que um Bitcoin teve algum valor. A maioria das pessoas conhecem a história. Laszlo Hanies, no dia 22 de maio de 2010, comprou 2 pizzas e pagou com 10 mil bitcoins, que na cotação atual equivale a mais de 2 bilhões de reais. Mas você sabia que esse não foi o único feito importante de Laszlo Hanies? Laszlo foi também o responsável pelo código da primeira implementação do software do Bitcoin para o sistema operacional Mac. E não foi só isso. Pouco tempo depois, ele escreveu o primeiro código para mineração com GPU. Até então, um processador de computador comum conseguiria minerar Bitcoin. Com as placas de vídeo na jogada, a desvantagem das CPUs seria enorme. Em e-mail trocado com Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, Laszlo recebeu um balde de água fria. Satoshi não gostou muito da ideia. Ele sabia que a mineração com GPUs era inevitável e que chegaria mais cedo ou mais tarde, mas ele não queria adiantar as coisas, já que um ponto muito atraente do Bitcoin naquele momento era que qualquer um com um computador pudesse gerar algumas moedas gratuitamente, apenas deixando-o ligado. Hal Finney congelou seu corpo. Quem é Satoshi Nakamoto? Muitos se perguntam. Entre os vários candidatos, o preferido da comunidade cripto é Hal Finney. Hal Finney foi quem recebeu a primeira transação de Bitcoin da história, enviada pelo próprio Satoshi Nakamoto. Por um bom tempo, Hal Finney se manteve presente dando feedbacks e contribuindo com o Bitcoin, e se aposentou na PGP Corporation, por já estar em um estado mais agravado de sua doença, mais ou menos na época em que Satoshi deixou de dar sinais de vida e parou de fazer contato. Hal Finney faleceu com complicações de ELA, a mesma doença do astrofísico Steve Hawking. Mas um fato bastante curioso sobre o fim da sua vida é que ele teve seu corpo congelado para a posteridade, acreditando que no futuro podem descobrir uma maneira de ressuscitá-lo e reverter os problemas que ele teve decorrentes de ELA e do próprio envelhecimento. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!